Ainda bem que nós temos nessa igreja crentes, homens e mulheres, que estão sendo treinados e estão prontos para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero nessa manhã falar, eu tenho dado a matéria que eu estou dando inicialmente na Escola de Vida, são as bases da fé. E nós temos falado muito sobre fé, nessas 3 aulas que já começaram, e por estar estudando sobre fé, lendo sobre fé, obviamente que o meu coração fica totalmente voltado para a questão da fé. E eu nessa manhã queria compartilhar com os irmãos, não sei se hoje e domingo que vem, mas pelo menos iniciar nessa manhã, uma palavra para falarmos sobre fé, sim, mas mais especificamente eu queria falar e conversar com os irmãos sobre os inimigos da fé, né? Então, a primeira coisa que nós temos que ter como base na nossa vida é que quando nós nascemos de novo, eu queria aqui fazer uma introdução falar sobre o nascer de novo. Existe uma diferença, irmãos, muitas vezes, em se converter e nascer de novo. Tem pessoas que estão na igreja de Cristo, eu não digo a igreja de Éden, mas eu digo a igreja de Cristo, né, espalhada aí pela terra, né, onde se professa o nome de Jesus, onde se prega a palavra genuína de Cristo, mas existem muitas pessoas que estão na igreja apenas convertidos. Ou seja, tem pessoas que se converteram a sua religião do catolicismo para agora ser evangélico. Pessoas que saíram do kardecismo e agora são evangélicos. Pessoas que converteram a sua forma, viviam de uma forma social e agora se acoplaram à igreja para viver numa convivência ali também social e encaram e interpretam a vida na igreja como sendo apenas uma conversão de ambiente, vamos dizer assim. Só que a palavra de Deus diz que para entrar no reino dos céus, e foi o que Jesus disse para quem? Eu vou falar o que ele disse: importa-vos, importa-vos, é isso aí, tu já está melhorando na Bíblia, irmão, já, importa-vos nascer de novo. Para quem que Jesus falou isso? Nicodemos. Por quê? Porque ele estava querendo saber a respeito do reino dos céus, do reino de Cristo. Como eu faço para entrar nesse reino? E Jesus falou: importa-vos nascer de novo. Ou seja, antes de falar sobre fé, nós precisamos estar convictos e certos de que nós nascemos de novo. Nós não mudamos de religião, nós não mudamos apenas de igreja, nós nascemos de novo. Quem nasce de novo tem o espírito recriado, ressuscitado com Cristo. O nosso espírito longe de Cristo, ele está o quê? Morto. Um espírito morto não consegue se comunicar com Deus. É por isso que o mundo, as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, não entendem as coisas espirituais, não entendem as realidades espirituais. Até a própria Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É preciso que o espírito do homem esteja ressuscitado com Cristo. E quando o nosso espírito ressuscita com Cristo, isso quer dizer que nós somos agora uma nova criatura, uma nova criação. Irmãos, e uma nova criatura tem uma vida completamente diferente da vida que tinha anteriormente. A nova criatura não anda e não vive em pecado. Ah, pastor, mas a gente peca, irmãos, é verdade, nós não somos perfeitos, mas eu sou nova criatura, eu não ando em pecado. Nem você anda em pecado. Você vive em pecado, irmão? Não. Nós andamos o quê? Em fé. Pelo Espírito nós andamos mortificando os feitos da carne. É assim que a nova criatura anda. A gente tem que entender e a gente tem que trazer para a nossa vida, porque senão a gente vai vivendo numa permissividade religiosa. Ah, pastor, é assim mesmo, né, pastor? Eu estou aí na igreja já há tanto tempo, mas eu já tenho uma mulher fora do casamento, já tenho 3 anos, eu estou indo, pastor, sabe como é que a gente vai se libertando devagarzinho? Não, irmãos, a nova criatura, ela quando nasce de novo, ela já é liberta por Cristo. Porque diz a palavra de Deus que Ele nos transporta para o reino e que Ele nos dá uma nova vida, uma nova mente, um novo coração.
Ah, pastor, mas eu estou aí então nesse tempo todo aí, eu estou lá e cá, sabe, pastor, mas eu estou na igreja. Não, então você precisa nascer de novo. Porque quem nasce de novo, irmão, tem a vida mudada na hora, irmão. Eu fico um pouco incomodado com esse negócio de que Deus faz a coisa devagarzinho na mudança de vida. Eu tenho uma experiência própria com Deus na questão da minha conversão, apesar de eu ter nascido na igreja, de eu ter sido ensinado, e eu fui ensinado no Evangelho, já falei, Geração Vida, tal. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, eu fiquei 3 anos desviado de verdade. Eu não ia para a igreja, não queria saber da igreja, meu negócio era totalmente, eu estava desviado, não sei como, mas aconteceu, eu saí. Mas quando eu voltei, eu acredito que foi naquele momento que eu realmente nasci de novo. Irmãos, no dia que eu nasci de novo, que eu realmente, da minha própria vontade, da minha expressão, de que eu falei, não, eu quero agora viver com Cristo, vou viver a minha vida agora com Ele, foi com 17 anos de idade que isso aconteceu. Irmãos, no momento que eu estava na igreja e que o Espírito falou comigo, que eu falei, agora eu quero a Ti, eu vou viver para Ti. Eu saí daquele lugar, irmão, eu nunca mais andei em pecado como eu andava. Porque Deus fez de mim uma nova criatura, foi naquele momento. Ele mudou a minha mente. E aí o que você tem que fazer como nova criatura? Obviamente que nós temos que começar então a aprender como viver essa vida com Deus. Você está me entendendo, irmãos? Então, quando nós lemos que o justo viverá pela fé, né, tudo a gente vai ver a nossa carreira pela fé, beleza. Mas isso é para quem? Para quem é justo. Quem que vive pela fé? O justo. E quem que é justo? Aquele que foi justificado. E quem que foi justificado? Aquele que nasceu de novo. Então, o justo, primeiro, antes de nós até falarmos sobre fé, você precisa entender e você precisa saber e ter a consciência de que você é uma nova criatura. Então, essa palavra é para mim e para você, que o justo viverá pela fé. Amém? Irmãos, são tantas informações, que eu peguei um tema aqui, os inimigos da fé. Eu vou falar sobre inimigos da fé. Mas para eu chegar nos inimigos da fé, é porque tem muita gente nova. E aí eu tenho que voltar um pouco nos princípios para poder você entender quando eu chegar aqui já. Entendeu, irmão? É tanta informação que eu fico atropelando uma coisa na outra e linkando uma coisa na outra. Mas vou tentar agora, então, ser específico aqui Nós lemos no começo Abacuque 3,17. Eu queria que você abrisse lá, quero ler esse texto. E aí sim eu vou começar falando rapidamente sobre fé. Nesse texto de Abacuque 3,17. Isso aí, com a tua Bíblia, com a tua caneta, com o teu caderno, com a tua caneta luminosa, com a tua multicolor, irmão, vai sublinhando essa Bíblia, vai marcando, vai puxando seta. E o principal, vai colocando essas verdades dentro do teu espírito, armazena, porque na hora que tiver que usar, vai estar armazenado lá, não é verdade? Diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode marcar a partir do todavia eu me alegrarei no Senhor, circula isso daí. O profeta Abacuque, irmãos, porque nós vamos perceber a fé, o viver pela fé, ele vai ser intensificado a partir de Cristo e a partir do Novo Testamento. Mas no Velho Testamento nós já temos sombras da fé. No Velho Testamento nós já temos a fé agindo na vida de pessoas, né? Até porque foi lá no Antigo Testamento que Abraão, quem é o pai da fé? Quem é? Abraão. Isso quer dizer que já tinha uma projeção de fé, e nós seríamos filhos de Abraão, nós seríamos filhos da fé, amém? Irmãos, você percebe que o profeta diz,
esse texto aqui está falando sobre uma atitude concreta de fé. A atitude da fé, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que se não veem. Certeza, no grego, eu já falei aqui, traduzida essa palavra certeza para o grego original, onde foi escrito a Bíblia, o nome dessa a certeza em grego é upostasis, que significa fundamento, substância. Ou seja, a fé é fundamento, a fé é certeza, a fé é substância. É a certeza das coisas que se esperam. Irmãos, é pela fé que eu vou consubstanciar as realidades de Deus na minha vida. Eu chamo a existência, e a fé faz isso, ela chama a existência aquilo que ainda não existe e traz para a minha realidade aqui concreta. Eu ouço o que está escrito na palavra, eu abraço, eu creio, eu confio, eu obedeço, eu dependo do que está escrito aqui. Então, quando eu faço isso e jogo isso para o meu espírito e declaro isso como uma verdade absoluta na minha vida, eu olho para aquilo que está escrito na palavra de Deus e eu, por causa da fé que vem pela palavra, eu trago isso para a realidade. Eu falei aqui, pela fé eu trago a existência, a minha realidade é uma realidade, como o profeta disse, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a terra, é uma realidade o quê? Natural. Ele está olhando para os campos dele e vendo que a videira não está dando fruto, os gados estão mortos, não tem água. Naturalmente as coisas não estão acontecendo como ele gostaria que acontecesse, mas pela fé, pelo que Deus diz, aí o que ele faz? Eu me alegrarei, amém? Não, irmão, ele falou, eu me alegro no tempo presente. Ele chama a existência, por quê? Porque ele diz, o que ele diz lá? Olha lá, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá uma declaração de fé. Ele crê que Deus é a fortaleza dele, e diante daquela situação, pela fé, ele tem a capacidade dada por Deus de se alegrar em meio a um tumulto, em meio a uma situação que diz que nada está bem. Ele ainda se alegra, por quê? Porque ele traz à existência, pela fé, a realidade e a verdade de Deus. Ficou claro aí, irmão? É bom explicar isso. Eu não sei se você tem essa percepção, toda vez que eu escuto essas explicações, eu fico feliz, por quê? Porque isso vai fortalecendo o meu entendimento sobre fé, e você tem que entender que não vai ter outra forma de viver a carreira com Deus se não for pela fé. É por isso que o diabo não quer que eu e você tenhamos fé. E aí é que vem os inimigos da fé, que nós temos que combater. Amém? O bom combate da fé. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 6,12. Vamos hoje passear e circular por essa Bíblia maravilhosa. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela está cheia de fundamentos a respeito de tudo isso que eu estou falando. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo para Timóteo, combate, o bom combate da fé. Aí. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu vou agora para 1 Timóteo 1,18. Vamos lá. Vai marcando esses textos, hein, irmão? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo o que, irmão? Fé e boa
consciência. Porquanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Irmãos, uma boa consciência, segundo os padrões da palavra de Deus, só acontece pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 1 ou 2, se eu não me engano. Mantendo, ele fala para Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. Por quê? Porque a renovação da fé, essa boa consciência, que gera a boa consciência, é que vai fazer a gente não naufragar na fé. É possível naufragarmos na nossa fé? É ou não é? É. É possível? É. Nós estamos sujeitos a isso. Nós temos inimigos que batalham contra a nossa fé. Mas se nós firmarmos e se nós renovarmos a nossa mente todos os dias na palavra e no que Deus diz, e não no que a economia está dizendo, não que esse ano vai ser o pior ano do Brasil, o Brasil está quebrando, o dólar está subindo desesperadamente, a balança comercial está desregulada, a inflação vai aumentar, o desemprego vai aumentar. Quem já ouviu isso aí esses dias aí? Já ouviu? Já ouviu? Então, se nós vivemos a nossa vida olhando para isso, nós vamos o quê? Ficar abalados. Nós temos que começar a treinar o nosso espírito para olhar para aquilo que Deus diz, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que a economia lá fora esteja ruim, ainda que as pessoas estejam passando uma recessão, eu, todavia, serei sustentado por Deus. Nem que Ele me mande corvos, nem que Ele faça um milagre, nem que Ele levante uma situação, eu vou viver o que Deus tem para mim e Ele vai me sustentar e nada vai me faltar, independentemente da economia. Irmão, eu como você, alguns irmãos têm aqui, eu também tenho um negócio. Eu tenho um escritório de advocacia. E quando todo mundo diz que está ruim, que o negócio não está bom, que esse mês não sei o quê, eu estou dizendo, para mim as coisas estão só avançando. Eu não tenho, irmão, para você ter uma ideia, eu não estou conseguindo atender as pessoas. Eu já tenho um advogado que trabalha comigo e já estou colocando outro advogado para trabalhar comigo. No meio da crise. Por quê? Porque o Senhor é quem sustenta a minha vida. Você tem um negócio, irmão, você tem um trabalho, eu estava conversando com um irmão ontem, esse irmão dessa igreja, e ele estava falando comigo que ele trabalha numa empresa e que agora com essa empresa presta serviço para a Petrobras, e o fato da Petrobras estar nessa crise, as listas de cortes estão acontecendo assim, tipo assim, amanhã vai sair uma lista de 325 que vão embora, e diz que todo mundo trabalha tenso, os colegas não conseguem nem trabalhar direito, falam, meu Deus, mas não sei o quê, e o pessoal falou para ele, mas você, cara, ele falou, eu o quê? Eu não estou preocupado com isso não. Eu, tu está maluco? Mas por que tu está preocupado? Porque o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Primeiro que meu nome não vai estar nessa lista. Se tiver nessa lista, amanhã, quando eu sair, na outra semana, eu já estarei empregado e Deus já estará me dando uma outra provisão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que Ele vai cuidar de nós. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam. O que eu preciso, irmão? Eu preciso entender que eu tenho que ter uma vida de fidelidade a Ele. E ter uma vida de fidelidade a Deus, a gente não precisa fazer força para ser fiel a Deus, não, irmão. Porque tem gente que fala assim, não, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou mais brigar com minha esposa. E o cara faz uma força. Ele faz de tudo, dá 2 semanas ele não aguenta. E a mulher fala muito no ouvido dele, aí ele tem hora que não aguenta. Porque ele está tentando fazer o quê? Com a força dele, com a experiência, com a sabedoria que ele tem. Mas quando ele fala, Espírito Santo,
Está escrito na tua palavra que eu sou nova criatura, e como nova criatura eu tenho o caráter de Cristo, e se eu tenho o caráter de Cristo, eu tenho o fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito está escrito que tu já me deu domínio próprio. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda a exercitar o domínio próprio. O que vai acontecer com a sua vida e com a minha? Você vai conseguir, porque pela força do Espírito, você vai abrir o teu coração, vai deixar Deus guiar a sua vida e automaticamente você começa a ser uma pessoa que tem domínio próprio. Pastor, isso é da noite para o dia? Não, irmão, é treinamento. A gente tem que treinar o nosso espírito, a gente tem que a gente tem que sair da igreja, ouvir essa palavra, sair daqui para falar assim, caramba, amanhã eu quero botar isso em prática. Eu quero começar a botar isso em prática, eu quero começar a ver isso na minha vida acontecer. Amém, irmãos? Já lemos lá, agora 2 Timóteo 4,7. E aí é o apóstolo Paulo, antes dele ir para o Pai, ele fala isso aqui. E nos deixa também aí um exemplo de que nós vamos ter que combater o bom combate da fé até o último dia da nossa vida. E se tu está preparado, consciente, sabendo disso, diz amém. E tem gente que não sabe, hein? Tu não sabe que vai ter até o final da vida combater o bom combate da fé, irmão? Amém? Acorda, irmão. Tem gente dormindo aí? Ai, pastor, meu ouvido. Desculpa, é só para acordar quem está dormindo. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Isso é para tu sair daqui, irmão, e falar assim, rapaz, eu não consigo, fala assim, poxa vida, eu não consigo dormir quando o pastor prega. Amém, graças a Deus. Não é que às vezes tem gente que vai falando, tu vai dando um sono, né, irmão? A pessoa vai falando, tu vai com ela assim, ó. Daqui a pouco tu tá já, não, mas tu não vai dormir aqui não, em nome de Jesus, tu acorda. Eu li 3 textos para você, né, para nós, só para exemplificar que nós temos um bom combate para combater. E o combate que nós temos para combater não é contra o diabo, pastor, mas eu pensava que era. Eu pensava que eu ia ter que ir lá contra o diabo. Não. Pastor, está falando um negócio aqui que está dando um nó na minha cabeça aqui, pastor. Que eu aprendi a vida inteira que eu tenho que lutar contra o capeta. Abre a tua Bíblia em Colossenses 2,13. E daqui a pouco eu vou responder essa pergunta para você. Colossenses 2,13 diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, encravando na cruz. Para quê? Isso é mais uma verdade para jogar para dentro. O escrito de dívida contra você e contra mim foi rasgado. Você não pode, Deus não te ama, agora Deus não está contigo. Irmão, esquece isso, foi rasgado. E Ele agora nos deu vida com Ele. E aí, onde eu vou chegar? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Primeiro texto que nós lemos está nos dizendo que Jesus já venceu o diabo. Alguém tem dúvida disso, lendo Colossenses? O que diz a palavra? Que ele triunfou sobre as potestades, sobre os dominadores, triunfando deles na cruz. Jesus já venceu o diabo. Eu não preciso lutar contra o diabo. Efésios 1, 20 e 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade,
todo poder, domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus venceu o diabo, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ele é o cabeça da igreja. Isso quer dizer que o corpo de Cristo, quem é? Nós somos o corpo de Cristo. E se nós somos o corpo de Cristo, diz que o quê? Que ele colocou debaixo dos seus pés. Jesus não é o cabeça? Jesus é o cabeça. Quem é o corpo? Eu e você, a igreja. Então, todas essas coisas estão debaixo dos pés de quem? Da igreja. Não, Jesus colocou tudo debaixo dos seus pés, aí ficou de cabeça para baixo. Não, irmão. Deu à igreja, e todas as coisas que ele conquistou, ele nos deu a autoridade, está debaixo dos nossos pés, nele. Não na nossa força, mas por ser igreja. Ah, pastor, estou entendendo agora. Mas a Bíblia não diz para como que tem um combate? Então, com quem que eu vou combater? O combate que nós temos não é contra o diabo. Nós acabamos de ler que o combate é o combate da fé. O combate que eu tenho diário e que você tem diário, o inimigo que eu tenho, são os inimigos que tentam acabar com a minha fé. E aí eu vou enumerar e vou falar um inimigo que é falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo. Isso é um dos inimigos da fé. Quer anotar aí o que eu falei? Falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura. Pastor, mas o que é ser uma nova criatura? Eu vou te dar alguns versículos para você ler em casa, vou ler 2 aqui e você anota aí. Vou ler 2 Coríntios 5:7, você só anota que eu leio, para a gente ir rápido. Só anota e escuta. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e se fizeram novas. Você entendeu por que eu disse que quando uma nova criatura, quando uma pessoa nasce de novo, que não tem como ela viver como ela vivia antigamente, porque a palavra de Deus diz que ela é uma nova criatura e o que era passado, o que era antigo, acabou, e tudo tem que ser novo. Se eu roubava, eu não roubo mais, se eu mentia, eu não minto mais, se eu adulterava, eu não adultero mais, se eu era avarento, eu não sou mais avarento, se eu não perdoava, eu agora perdoo, se eu não amava, agora eu amo, se eu não tinha misericórdia de ninguém, agora eu tenho. Por quê? Porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e diz a palavra que eu sou uma nova criatura. Entende? Outro versículo, Efésios 2:10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a nova criatura, a realidade de quem eu sou. O que significa ser nova criatura? Significa viver praticando boas obras. Se eu não pratico boas obras, se eu não vivo nesse patamar da nova criatura, com o coração e com o caráter e imagem de Cristo, eu preciso dar uma revista na minha vida, porque não está de acordo com o que a Bíblia diz. Colossenses 1:13, eu vou ler: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gálatas 3:26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Ou seja, você precisa saber que agora você é um filho de Deus. E como filho, você não está abandonado. Você tem um filho, você abandona seu filho. Eu estou falando de um pai e de uma mãe normal, que tem pai e mãe maluco aí, que faz atrocidade. Eu estou falando de uma pessoa normal, um filho e uma mãe e um pai, em sã consciência, jamais gera um filho e deixa ele na calçada para ele se virar.
Você foi gerado em Cristo e Ele não te abandona. Ele te pega, te joga para dentro do palácio dEle, dentro do reino dEle, te transporta e Ele começa a ensinar você e a mim. E Ele vai te dando educação, Ele vai te ensinando a andar, Ele bota comida na tua boca, Ele te dá abraço, Ele fala, meu filho, meu amado. Irmão, a gente tem que pegar essa palavra e projetar ela na nossa vida. A gente fala, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, mas você não para, não medita nessa verdade. Quando você meditar e você ter isso for 100% de certeza e de verdade concreta e fundamentada no teu espírito, que você é filho de Deus, você vai parar de ficar ansioso. Isso combate. Isso é um bom combate da fé. Por quê? Porque você fala assim, caramba, se eu sou filho... Irmão, o filho pequeno se preocupa quando vai chegando no começo do mês para fazer compra, pagar a conta, pagar a escola, ele se preocupa. Ele vai para a escola, faz bagunça lá, come merenda, às vezes você é chamado na escola, ele te dá trabalho, mas quando chega, irmão, dia 1º de abril, o 1º de março, sei lá, o dia 1 do mês, dia 2 do mês, ele não está lá no quarto dele assim, ai meu Deus, ai, o que foi, rapaz? Ai meu Deus do céu, o que é um menino de 5 anos de idade? O que foi, mas estou preocupado aqui, mãe. O quê? Preocupado que amanhã é dia de pagar a mensalidade da escola. Ele faz isso, irmão? A Bíblia não diz que nós somos filhos de Deus? Tu está aqui hoje preocupado com amanhã, por quê? Por que você está preocupado? Pastor, porque você sabe como é que é, né? Você tem que orar e vigiar. Não, a gente tem que orar e crer. A gente tem que orar e saber que o nosso Deus está conosco, que eu sou um filho de Deus, eu sou uma nova criatura. E aí, quando eu tenho essa realidade certa dentro de mim, eu já estou jogando fora um dos inimigos da fé, que é, Deus não te ama, está vendo? Deus não está contigo. Aí tu não conhece esses versículos, essas verdades que estão estampadas na palavra de Deus, o que acontece com a sua fé? É verdade, realmente, acho que esse negócio não é para mim de ser crente, é para você, é para mim e é para todos aqueles que crerem que Ele é o Senhor, é para todo mundo. Você anotou os textos que eu dei? Não vou nem ler, só anota aí mais alguns. Eu parei em qual? Parei em Gálatas 3,26, não foi? Então depois você vai ler em casa 2 Pedro 1,4, 1 João 5,13 e Efésios 4,24, que vai falar para você e para mim sobre essa realidade de ser uma nova criatura. Repito, 2 Pedro 1,4, 1 João 5,13 e Efésios 4, 24. Amém? Então, eu falei sobre um primeiro inimigo da nossa fé, que é a falta de compreensão sobre o que significa ser nova criatura em Cristo. Agora eu vou falar do inimigo número 2. Falta de entendimento agora de quem nós somos em Cristo. Isso é um inimigo da fé, porque se você não sabe quem você é em Cristo, qualquer coisa vai te afetar e vai me afetar. Qualquer coisa vai te trazer uma instabilidade. E aí eu queria que você abrisse a sua... Não abre não, para a gente ser rápido. Anota e eu leio, tá bom? Meu irmão, pode acreditar. O que eu estou lendo aqui é o que está escrito lá, depois tu confere. Amém? Está aqui, ó, 1 Coríntios 1,3 diz assim, 1,30, desculpa. Mas vós sois dele. Quem crê nessa palavra aqui de todo o coração? A palavra está dizendo que você é de quem? De quem? Primeira coisa que você tem que saber, eu sou dele. Eu não tenho parte contigo, mundo, eu não tenho parte contigo, diabo, eu não tenho parte com isso que não tem a ver com Deus. Eu sou dele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, ele se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora você anota Efésios 1,7, eu vou ler, que diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quem nós somos? Você é redimido, você foi comprado por Ele, você já passou e aceitou e já sabe que Cristo remiu você e a mim de todos os nossos pecados e que o escrito de dívida já foi rasgado. Então, quando eu sei disso, eu não vivo mais debaixo de uma acusação do pecado. Eu não foco o pecado, agora eu foco quem eu sou, agora eu foco Cristo. Agora eu olho para o que Deus tem, para o que Cristo tem, para o que Ele pode fazer na minha vida e eu não fico mais focando no pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei e sim da graça. Vai linkando, irmão, a Bíblia. E aí você vai começando a exercitar a sua fé e fazendo com que ela venha a ser promovida, que ela venha a crescer, como a palavra nos orienta, que nós precisamos crescer de fé em fé, e o crescimento vem pelo entendimento correto da palavra de Deus. Irmãos, vou te dar um dever de casa para você fazer. Isso eu não tirei de mim, eu estou pegando de outro lugar, porque eu não fiz essa pesquisa, mas essa fonte diz que existem cerca de 140 expressões no Novo Testamento, só no Novo Testamento, que nos falam acerca da nossa realidade em Cristo, quem nós somos em Cristo. Então, as expressões são em quem, nele, em Cristo. O que você vai fazer? Você vai começar a ler. Vou falar para você, leia essa semana o livro de Romanos. E quando você lê o livro de Romanos com uma caneta, você tem 3 expressões, você vai pegar aquela luminosa, uma verde, uma coral e uma rosa. E aí você vai ler com calma Romanos. E toda vez que você lê essas 3 expressões que tu vai anotar aí agora, você vai grifar. Pode ser? Você vai alimentar o teu espírito com a palavra e o Espírito vai vivificar essa palavra em você e você vai começar a compreender melhor ainda quem você é. Tá bom? Então, as expressões são em quem, nele e em Cristo. Amém? Por exemplo, lá em Atos 17, 28, diz assim, pois nele, aí você grifa, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Aí tu já entende que nele você se move, nele você existe, ou seja, tudo que eu faço é por Ele, com a ajuda dEle, nele, para Ele, e eu sou uma geração dEle. Olha que verdade maravilhosa essa semana para você ler em casa, acordar o teu dia, pegar Romanos e grifa. Por exemplo, em Romanos você também vai ter algumas expressões. E você grifa, você vai pela rua falando esse versículo, meditando esse versículo, entendendo esse versículo, projetando para a sua vida, trazendo para você, ponderando sobre ele e trazendo para a sua vida. O que você vai estar fazendo? Você vai estar crescendo em fé. Você vai estar crescendo em fé. Irmão, se não alimentar o Espírito com a palavra, a fé não cresce. Eu falei aqui na Escola de Vida, sexta-feira, irmão, a gente acorda, o mundo já está assim, na gente, empurrando a gente. Tu levanta da tua cama, tu já está assim, aí vou fazer um café antes de ir comer, aí você bota água no fogo, liga a televisão, Bom Dia Brasil. E que morreram 4 porque o pai fez isso com o filho, e que a economia, e que agora não tem jeito, tem bomba explodindo, não sei o quê, tu já fica assim, de manhã, ih, meu Deus, e na rua, e no Gato Preto, mataram 3, meu Deus, e lá em casa. Aí tu já começa o dia como, irmão? Hoje eu não vou nem por essa rua aqui não, eu vou pela outra. Aí passa um ônibus, você não, acho que eu estou sentindo para não pegar esse ônibus, vou pegar outro ônibus, vou de trem hoje, vou de trem. A gente já começa na pilha
do mundo. Eu já parei com isso, eu não ligo televisão na minha casa, de manhã, jornal, irmão, é claro que eu leio porque eu estou na internet, então se eu abro na página da UOL, eu vejo a notícia, eu sei, né, eu sei sobre os escândalos da Petrobras, eu sei sobre a instabilidade do governo da Dilma, está certo, eu vejo lá. Mas, irmão, eu não fico caçando. Tem gente que vai para o YouTube só para saber, eu quero ver. Um acidente de moto. Caramba, o cara filmou. Ai, cai. Aí voa os miolos do cara para a tela. Aí o cara compartilha no Facebook. É mentira minha? Aí eu vou lá no Facebook. Ai, Jesus. Né? E vou ver. Tu está alimentando o teu espírito com fé, irmão? Isso vai alimentar o teu espírito? E aí, aqui daria uma outra palavra que eu poderia dar, e nós poderíamos fazer até um estudo sobre a dieta das nossas informações. Qual é a dieta diária que o teu espírito recebe e o meu? A nossa dieta tem que ser equilibrada. Nós comemos legumes. Lá em casa eu como brócolis, eu como couve-flor, eu como cenoura ralada, beterraba ralada, eu gosto de quiabo, eu gosto de abóbora, de batata inglesa, de inhame, de couve. E eu como isso. Já teve até glória a Deus aqui. Isso tudo na panela com uma costela de porco, que é o cozido, e uma carne seca. E uma linguiça de paz, estragou tudo, né, irmão? Mas às vezes não tem jeito, tá? É light, mas tem hora que amém. E eu como aquilo, e como que fica o meu corpo, irmão? O meu corpo fica como? Acaba de comer, irmão, um cozido, com um pirão de cozido, uma pimenta malagueta lá. Amassa abóbora, amassa aquela batata, mistura aquilo, come, bate um prato daquele. Quando tu acaba de comer aquele prato, tu tá como, irmão? Pastor, eu estou morto, suando. Mas tu não acaba de comer aquele prato, né? Quer dizer, irmão, pastor, ninguém come o prato. Tá bom, eu sei. Eu estou falando da comida que está dentro do prato. Tu acaba de comer aquela comida, vai dormir, né? Muitos como eu já iria para dar uma dormida e tal. Eu gosto. Agora, deu 1 hora, 2 horas, tu já está assim, ai meu Deus, tem que fazer um lanche. Não, tirando algumas pessoas aqui que são animais comendo, né? Mas uma pessoa normal, quando for às 4 horas, ela vai fazer um lanche, porque ela está bem alimentada. Aquilo deu uma sustância. Não quer dizer que ela vai ficar alimentada o dia inteiro. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer isso para a alimentação do nosso espírito. A igreja hoje não está preocupada em aprender, em conhecer, em ler, em dar o tempo e a energia para a palavra. Toda a energia da tua vida você bota onde, irmão? A energia, irmão, porque nós temos energia. Eu, inclusive, tenho muita. Deus me dotou de energia, irmão. Eu sou um cara energizado. Que eu tenho. Quem me conhece sabe. Irmão, eu não tenho pena de mim. Tem gente que tem muita pena de si, né? Eu não posso, porque eu estou, né? Coitado, tudo bem, cada um é um, mas é o seguinte, cadê o leão? Vamos para cima desse leão. E vamos embora, em nome de Jesus. Mas eu não sei nem porque eu estava falando isso. Alguém me lembra aí que estava comigo? Alimento. Está bem alimentado espiritualmente. Então, vamos voltar então, né? Lê a palavra, exatamente. Eu não entendo. Como que pode nós acharmos
que vamos ter uma vida de resultados com Deus se nós não colocamos a nossa energia na palavra. Estava falando de energia, lembrei. A força da tua vida, tu bota o quê? Não, eu estou me matando porque eu estou trabalhando muito. Tu está botando energia ali. Porque agora eu estou fazendo, agora eu estou reformando o meu carro, eu mesmo. Eu estou pintando, eu estou emassando, estou lanternando, eu estou fazendo tudo no meu carro. E aí você fica um mês virando, chega do trabalho, trabalha até 1h da manhã no teu carro, aí dorme 2 da manhã, acorda 5, aí vai para o trabalho, chega do trabalho, janta, e aí vai para o carro, você está um mês botando a tua energia para ver aquele carro lindo como você quer, aquele Fuscão 78 que tu está ajeitando. Como que vai ficar aquele Fuscão, irmão? O que tu acha, como que vai ficar aquele carro? Lindo! Uma coisa é tu deixar teu carro lá para o cara lanternar o teu carro, o cara não te conhece. O cara vai lá, bota um pouco de cuspe na lanterna, passa... Quem é esse menino aí? Ele veio começar a trabalhar hoje. Tu vai aprender agora aí, rapaz. Vai nesse carro aí mesmo. O cara está lanterna no teu carro. Outra coisa é você, que sabe, no teu carro, ó. Aí são mais ou menos 8 ângulos para ver aquilo. Calma aí. Tua energia está toda ali. O carro sai que sai, irmão. Lindo. Mas nós não colocamos e não canalizamos a nossa energia para a palavra. O cara pode estar cansado do trabalho, mas ele vai fazer aquilo, porque aquilo é importante para ele. E a igreja hoje não está dando importância ao que é mais importante, que é o conhecimento da palavra. Errais porque não conheceis as Escrituras. Muitas vezes nós não estamos alcançando, não estamos vivendo uma plenitude de paz, uma plenitude de alegria, uma provisão de Deus, porque nós não estamos entendendo, nós não conhecemos, nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Mas o Espírito Santo aqui, Ele está querendo que eu e você saiamos daqui com essa certeza, com essa necessidade de que nós precisamos canalizar a nossa energia para o reino de Deus. E Deus tem falado isso comigo, pessoalmente. E eu, nesses últimos dias, tenho procurado canalizar a minha energia para a palavra, para Deus. A despeito de tantas coisas que eu estou fazendo. Mas o Espírito tem me chamado, e eu tenho ido, irmão, e o negócio está evoluindo. Amém, irmãos? O que você precisa nessa manhã? Você veio para cá, o que eu preciso? Eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida, eu preciso que algo aconteça na minha vida. Então ouça o Espírito falando contigo, você precisa estar mais em comunhão comigo, você precisa estar mais em oração, você precisa estar mais em adoração, você precisa estar mais na tua casa me adorando, me glorificando, falando em línguas, sendo renovado, ouvindo, lendo, você precisa ouvir palavra, você precisa ouvir pregação, você precisa estar em contato comigo, alimenta o teu espírito com um grande cozido espiritual, com couve, com batata doce, com cenoura, com beterraba, bota uma carne, bota uma proteína aí e vai comendo isso. Por quê? Porque o teu espírito vai ser fortalecido, Glaucio. O que vai acontecer? Vai vir a chuva, vai transbordar o rio, vai dar com ímpeto contra a tua casa, mas ela não vai cair. Terceiro inimigo. Falta de entendimento do que significa ser justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Quem? Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Pastor, o que é justiça de Deus? Romanos 3, 21, 26, você vai ler isso em casa. E sobre a justiça de Deus, que é o terceiro, falta de conhecimento sobre o que significa ser justiça de Deus, eu vou dar no domingo que vem. Amém, irmãos? Porque já deu o meu horário aqui, eu não vou entrar para falar só um pouquinho. Eu quero falar melhor sobre isso. Amém? Você recebeu aí? Ah, tá. Deus falou contigo? Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, vamos. Senhor, obrigado. Espírito Santo, obrigado, porque a Tua palavra é a verdade que nos liberta. E que essa verdade possa nos libertar de todo pensamento errado. Que a Tua verdade venha nos libertar de atitudes erradas. Ó Deus, que possamos ter uma mente aberta para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero fazer uma oração por você, irmão, que está aqui na igreja e você, dentro de você, você tem um negócio que você acha, que você pensa, que você fala assim, eu tenho muita dificuldade de entender a palavra. Tem alguém aqui que fala assim, pastor, eu tenho dificuldade de ler, eu não consigo entender. Tem alguém que sofre com isso? Eu queria saber. Tem? Amém. Amém. Você quer receber espírito de revelação e de entendimento? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele orou pela igreja pedindo a Deus que desse àqueles irmãos espírito de revelação e de entendimento. Está lá em Efésios 1. Eu vou ler aqui. E eu estou com isso no meu coração e o Espírito tem falado comigo, Glaucio, as pessoas precisam entender a palavra. Porque quando elas entenderem a palavra, eu automaticamente vou conduzi-las para a vida que eu quero para elas. Não tem como, irmão, falar coisas espirituais se a pessoa não está entendendo. É por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos de um Espírito, que é o Espírito Santo, que nos dá essa capacidade de ter a revelação das verdades. Porque sem revelação da verdade não há mudança de vida, não há mudança de atitude, não há mudança de nada. Entendeu, irmãos? Então, o irmão que levantou a mão, muito bom que levantou a mão para falar sobre isso. Por quê? Porque você vai receber do Espírito nessa manhã a capacidade de entender o que você nunca entendeu. E o Espírito vai te conduzir nisso. Porque essa oração ela está baseada aqui nesse texto. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, disse o apóstolo Paulo, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E em Tiago diz, se alguém precisa de sabedoria, peça que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, irmão, você precisa crer nesse momento que Ele vai te dar essa capacidade. Peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, ou seja, ela vai e ela volta, inconstante em todos os seus caminhos. É o que diz a palavra de Deus lá em Tiago. Amém? Então, eu quero, irmãos, você que levantou a mão, eu quero orar por você aqui, especificamente. Por favor, vem cá, que eu quero orar pelos irmãos. Rapidamente aqui, porque eu creio que é necessário isso para o crescimento, que você tenha entendimento. Amém. Amém. Cadê o Davi? Pode tocar ali, Davi? Está aqui. Eu pensei que estivesse lá embaixo. Faz um fundo para a gente aí. Amém, irmãos?
Vocês precisam crer, irmãos, que Deus vai dar para vocês revelação. Quem dá essa revelação é o Espírito. A Bíblia, ela nos traz, ela fala para a gente assim, que Ele revelou isso, quando Pedro falou assim, Jesus falou assim, estão dizendo que eu sou isso, sou aquilo, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde para ele, tu és o Cristo. E aí, Cristo faz uma revelação para ele, e uma afirmação, que ele fala assim, bem disseste, Simão, porque não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai, o Espírito dele. Não é a nossa intelectualidade que revela as verdades de Deus, porque se fosse assim, a pessoa simples não teria conhecimento de quem Deus é. Seria uma injustiça. Uma pessoa analfabeta, de repente, não então poderia ter revelado as verdades de Cristo e a salvação, porque não tem intelectualidade suficiente para isso. Isso não existe, irmão. No reino de Deus, basta que você creia e pela fé receba o Espírito de revelação e de conhecimento que vem do Espírito Santo. Amém? Irmãos, estende sua mão para cá. Aleluia, irmãos. Deus está agindo, amém? Obrigado, Senhor. Pode voltar, irmãos, para o lugar, por essa manhã, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Revela a cada dia essas verdades no nosso coração. E que nós possamos, Senhor, estar aptos por Ti, para viver a vida que Tu queres que nós vivamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu recebi aqui a notícia de que o sepultamento do pai do Fabinho